1940. Oshawa, Ontário. Uma linha de montagem da Chevrolet, que 6 meses antes produzia sedãs civis, colocou seu primeiro caminhão militar no chão de fábrica. Parecia estranho. A cabine era atarracada. O capô era curto. O conjunto inteiro lembrava um bulldog sobre rodas. Oficiais britânicos que inspecionavam o protótipo se entreolharam. Soldados australianos logo o chamariam de cara de macaco. Neozelandeses o chamariam de babuíno. Ninguém achou bonito. Mas em apenas 5 anos, 2 fábricas canadenses produziriam mais de 400 mil desses caminhões. Um número que superava a produção combinada de todas as fábricas alemãs de caminhões militares. O país que os construiu tinha apenas 11 milhões de habitantes e ainda se recuperava da Grande Depressão. O caminhão era o Canadian Military Pattern. Construído pela Ford Canadá e pela Chevrolet Canadá, ele se tornaria o veículo mais importante colocado em operação pelo Commonwealth britânico durante a Segunda Guerra Mundial. Para entender por que o CMP foi tão crucial, é preciso entender o que aconteceu em Dunkerque, quando a Força Expedicionária Britânica evacuou a França em maio e junho de 1940. Deixou para trás praticamente todos os veículos que possuía: caminhões, transportes, tratores de artilharia, ambulâncias, tudo abandonado nas praias e estradas do norte da França. O exército britânico agora era um exército sem rodas. A produção doméstica existia, principalmente Bedford e Austin, mas as fábricas britânicas já estavam no limite produzindo tanques, aviões e navios. O Bedford QL, o melhor caminhão 4x4 britânico, produzia apenas 72 cavalos e tinha um alcance de cerca de 250 quilômetros. As fábricas não conseguiam acompanhar a demanda. A Grã-Bretanha precisava de uma fonte externa massiva de caminhões militares e precisava rápido. Enquanto isso, a Alemanha enfrentava sua própria crise logística, algo que a propaganda se esforçava para esconder. Joseph Goebbels ordenou que apenas tráfego mecanizado fosse filmado e exibido nos cinemas. A realidade era chocante. Segundo registros da Wehrmacht, cavalos puxavam 2/3 dos veículos alemães e forneciam 80% da força de tração do exército. A Alemanha utilizou 2,75 milhões de cavalos durante a guerra e 750 mil morreram. Uma divisão de infantaria alemã em 1940 tinha cerca de 800 veículos motorizados e 6.400 animais de tração. A Wehrmacht operava 114 tipos diferentes de caminhões e 52 tipos de carros de passeio. O Plano Shell tentou reduzir isso para 19 modelos padronizados, mas falhou. A Alemanha continuou absorvendo veículos capturados de todos os países conquistados: Renault franceses, Tatras tchecos, caminhões poloneses, Fiats italianos, criando um pesadelo logístico de peças de reposição, que nunca seria resolvido. O Opel Blitz, o caminhão militar mais produzido da Alemanha, chegou a cerca de 130 mil unidades durante toda a guerra. O Mercedes-Benz L3000 adicionou cerca de 30 mil. O Canadá superaria esses números com um único programa. A solução veio de uma parceria improvável. Ford Canadá e Chevrolet Canadá eram rivais ferozes. Não compartilhavam nada. Mas o Ministério da Guerra britânico exigiu algo radical. 2 fabricantes concorrentes produziriam caminhões com peças intercambiáveis em chassis padronizados. Uma cabine Chevrolet precisava encaixar em um chassi Ford. Um eixo Ford precisava funcionar em um conjunto Chevrolet. A única diferença visível seria a grade do radiador. Padrão diamante para Chevrolet, padrão quadrado para Ford. O sistema de nomenclatura era simples e brilhante. A letra indicava o fabricante. O número indicava a capacidade de carga, e sufixos indicavam configuração e tração. Assim, qualquer oficial poderia identificar exatamente o tipo de caminhão apenas pela designação. 2 motores equipavam a linha. A Ford usava um V8 Flathead de 95 cavalos. A Chevrolet oferecia um 6 cilindros de 85 cavalos. No papel, o Ford era mais potente. Na prática, o Chevrolet era muito mais eficiente. No deserto, consumia metade do combustível do Ford.
Isso não era detalhe. Significava levar mais munição, água e comida. O Long Range Desert Group acabou abandonando os Fords por causa disso. Ambos usavam transmissão manual de 4 marchas, sem sincronização e tração integral em muitos modelos. A velocidade máxima teórica era de cerca de 80 km por hora, embora raramente atingida. A cabine evoluiu em 3 versões, cada uma mais estranha que a anterior. A versão final, Cab 13, tinha frente totalmente plana e para-brisa inclinado para frente. Cada painel era completamente plano, sem curvas. Soldados a apelidaram com nomes curiosos, mas aquela feiura era genial. O para-brisa inclinado eliminava reflexos visíveis do ar, salvando vidas. Os painéis planos reduziam custo e tempo de produção, e o design compacto permitia transportar mais caminhões nos navios. Nada era por acaso. Cada detalhe servia a um propósito. E então veio o teste definitivo, o combate. O CMP esteve presente em praticamente todos os teatros de guerra do Commonwealth: Norte da África, Itália, Normandia, Birmânia, África Oriental, Filipinas. Serviu com britânicos, canadenses, australianos, neozelandeses, indianos, franceses livres e poloneses. No deserto, o Long Range Desert Group transformou esses caminhões em máquinas de guerra improvisadas, removendo cabines, adicionando armas, ampliando a autonomia. Em uma das missões mais impressionantes, percorreram mais de 1.800 quilômetros atrás das linhas inimigas e destruíram dezenas de aeronaves em solo. Em outro momento, um oficial simplesmente jogou seu caminhão contra um tanque italiano para abrir caminho. Quando os alemães capturaram milhares desses caminhões, passaram a usá-los imediatamente. Eram confiáveis, resistentes e superiores. Generais inimigos chegavam a trocar 2 caminhões próprios por um CMP capturado. Contra o Opel Blitz, o CMP tinha vantagens claras: mais potência, mais tração, melhor desempenho fora de estrada e produção muito maior. A ironia era absurda. A General Motors produzia caminhões para os 2 lados da guerra. O Canadá produziu mais de 400.000 CMPs. Um país pequeno, recém-saído da crise econômica, tornou-se uma potência industrial. Após a guerra, esses caminhões continuaram em uso por décadas ao redor do mundo. Viraram veículos civis, máquinas agrícolas, caminhões de bombeiros. Alguns foram encontrados décadas depois, abandonados no deserto, quase intactos. E é aqui que a história ganha ainda mais força, porque o CMP nunca foi projetado para ser bonito, confortável ou impressionante. Ele foi projetado para funcionar, para ser construído rápido, para ser reparado em qualquer lugar do mundo, para manter um exército inteiro em movimento, quando tudo mais falhava. E talvez esse seja o detalhe mais impressionante de todos. Enquanto tanques e aviões recebem toda a atenção, foram caminhões como esse, feios, simples e ignorados, que realmente sustentaram a guerra. Sem eles, não há avanço, não há suprimento, não há vitória. E quando você percebe isso, entende que o verdadeiro poder não está apenas nas armas que atacam, mas na logística que nunca para. Porque guerras não são vencidas apenas na linha de frente. Elas são vencidas na estrada, quilômetro por quilômetro, motor ligado, carga cheia, avançando sem parar. Exatamente como o CMP fazia. Avançando sem parar, exatamente como o CMP fazia. E quanto mais você observa esse caminhão, mais percebe que ele não era apenas uma máquina, era um conceito inteiro de guerra em movimento. Porque enquanto muitos exércitos ainda pensavam em batalhas estáticas, linhas fixas e avanços lentos, o Commonwealth, impulsionado por esses veículos, começou a dominar algo muito mais decisivo: a mobilidade constante. No campo de batalha moderno daquela época, não bastava ter força, era preciso chegar primeiro, abastecer primeiro, recuar mais rápido e reposicionar tropas antes que o inimigo sequer entendesse o que estava acontecendo. E é exatamente aí que o CMP se tornava invisivelmente dominante. Ele não destruía tanques, não derrubava aviões, mas colocava quem fazia isso no lugar certo,
na hora certa, com tudo o que precisavam para continuar lutando. Cada comboio que cruzava desertos, florestas ou estradas destruídas carregava mais do que suprimentos, carregava tempo. Tempo para resistir, tempo para contra-atacar, tempo para vencer. E enquanto a Alemanha lutava com uma mistura caótica de veículos diferentes, peças incompatíveis e dependência massiva de cavalos, o CMP representava o oposto: padronização, simplicidade e eficiência brutal. Imagine o impacto disso em escala global. Oficiais em diferentes continentes, falando idiomas diferentes, enfrentando climas completamente opostos, todos lidando com o mesmo tipo de veículo, com peças que encaixavam, motores conhecidos e manutenção simplificada. Isso reduzia erros, acelerava reparos e mantinha as rodas girando, literalmente. E quanto mais a guerra avançava, mais esse fator se tornava decisivo. Porque batalhas não são eventos isolados, são sequências contínuas. Um exército que para, perde. Um exército que não recebe combustível, comida ou munição simplesmente deixa de existir como força de combate. E o CMP garantia que isso não acontecesse. Há algo quase invisível nisso tudo. Você não vê o CMP nas manchetes das grandes vitórias, não vê seu nome gravado ao lado dos tanques mais famosos ou das batalhas mais épicas, mas ele estava lá em todas elas, sempre atrás, sempre presente, sempre essencial. E talvez o mais impressionante seja que ele fazia tudo isso sem depender de tecnologia avançada ou soluções complexas. Pelo contrário, sua força vinha exatamente da simplicidade. Motores confiáveis, construção direta, peças intercambiáveis e um design pensado não para impressionar, mas para funcionar sob qualquer condição. Isso cria uma lição poderosa. Em momentos extremos, o que vence não é necessariamente o mais sofisticado, mas o mais eficiente, o mais adaptável, o que pode ser replicado em massa sem falhas. O CMP era exatamente isso, uma resposta prática para um problema gigantesco. E quando você junta tudo isso, produção em massa, padronização, eficiência no campo e impacto logístico, fica claro que o CMP não foi apenas um caminhão importante. Ele foi uma das engrenagens principais que mantiveram toda a máquina de guerra do Commonwealth funcionando. No fim, enquanto armas chamam atenção e batalhas entram para a história, são máquinas como essa que realmente sustentam tudo nos bastidores. E talvez seja por isso que, mesmo décadas depois, quando um desses veículos é encontrado no meio do deserto ou restaurado em algum museu, ele carrega algo a mais do que metal e história. Ele carrega a prova de que, às vezes, o que muda o rumo do mundo não é o que parece mais poderoso à primeira vista, mas aquilo que nunca para de avançar.